O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia. Seu irmão Filipe, as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias, a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes, irmãos e irmãs que rezam conosco, nos acompanhando pelas redes sociais da nossa paróquia, segundo domingo do tempo do Advento, estamos nos preparando para a vinda do Senhor. E nesse domingo, João Batista aparece como uma voz no deserto, fazendo um forte apelo à conversão para preparar o caminho do Senhor. João Batista é aquele que veio antes de Jesus para preparar as pessoas para a vinda de Jesus, o Messias, o Mestre esperado por todos e anunciado pelos profetas. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Baruque. No seu jeito, ele fala de um novo êxodo. Nós sabemos que o êxodo foi a saída do povo que estava escravo no Egito, conduzido por Moisés para buscar a terra prometida, uma nova terra. E o jeito que Baruque escreve é como um novo êxodo que acontece para a vida do povo. O contexto é que o povo está no exílio, longe de casa, longe da pátria, longe do templo, momento de muitas provações. Então, a este povo sofrido no exílio, o profeta Baruque dirige uma mensagem cheia de esperança e alegria. Diz o profeta: o próprio Deus abaixará os montes
encherá os vales, aplanará o chão, a fim de que Israel caminhe com segurança. A palavra do profeta, então, é uma palavra de esperança. O povo precisa acreditar que dias melhores virão e que Deus não desiste dos seus filhos. E que Deus providenciará tudo o que os seus filhos precisam para sair daquela situação de exílio e de sofrimento para alcançar uma vida nova. Então é preciso acreditar, ter fé, ter esperança, confiar no projeto de Deus. Deus nunca engana, Deus é verdadeiro. Aí na segunda leitura, já o Novo Testamento, a carta aos Filipenses. Paulo escreve à comunidade de Filipos, convidando essa comunidade a progredir na vida cristã através do amor. Paulo diz que o amor comprometido para com todos é o caminho da perfeição. E é o jeito de manter-se vigilante à espera do Senhor. Amor comprometido com todos e o caminho da perfeição. Então, viver o amor e procurarmos ser melhores, né? Só assim nos preparamos para a vinda do Senhor. No Evangelho, segundo São Lucas, ele nos fala da missão de João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto, preparando o coração das pessoas para acolherem o Messias que vai chegar. O anúncio do João Batista tem dois aspectos, digamos assim, não é? Primeiro, é um apelo de conversão, um apelo para mudança de vida. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. A voz do deserto, a voz de João Batista, grita e convida à conversão para abrir os caminhos para ver a salvação de Deus. Se não nos empenharmos para nos converter, para sermos cristãos cada vez melhores, o pai procurar ser um bom pai, a mãe procurar ser uma boa mãe, o filho procurar ser um bom filho, né? Membro de uma pastoral procurar o aperfeiçoamento, profissional que atua na sociedade procurar aperfeiçoar-se, ser mais competente, mais conhecedor daquilo com que trabalha, enfim, né? Se nós não procurarmos melhorar, nós ficamos estagnados, né? Ficamos parados no tempo e no espaço. Então é preciso que nós nos empenhemos para melhorar nossa vida, e assim nós vamos melhorando também a vida de quem está perto de nós. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, né? E o segundo aspecto é um anúncio de esperança que João Batista faz. A salvação é oferecida para todas as pessoas, também para nós. A salvação não é um privilégio para alguns, para um grupinho selecionado. A salvação é para todos e todas, para cada um de nós. João Batista, ele é um testemunho para nós.
Ele preparou-se no deserto e viveu o desprendimento, a simplicidade, o desapego. Ele não viveu pensando em si mesmo, voltado para si mesmo, não. Viveu voltado para os outros e ajudando as pessoas a reconhecerem o Messias que iria chegar. Para escutar a voz de Deus é necessário criar um clima de silêncio e de escuta, né? Querer escutar a voz de Deus. Se nós, em nossa vida pessoal, não tivermos um momento no dia para escutar Deus que nos fala, o dia passa e nós só vamos nos cansar dos nossos afazeres, mas não vamos ouvir a voz de Deus que nos fala e que nos chama. É preciso escutar a voz de Deus. É preciso sobriedade no comer e no vestir. Hoje, faço um parêntese aqui, que hoje lá na Assembleia Diocesana, já no final da Assembleia, deu-se a palavra para algumas pessoas que queriam deixar-lhe uma mensagem, e foi lá um jovem, não um jovenzinho, já um jovem caminhado na vida, não é? Que passou por uma experiência muito difícil na vida dele. Álcool, droga, foi hospitalizado, até que ele se convenceu e alguém o ajudou a encontrar um projeto, né, de recuperação, projeto Vida Nova, né? E ele então aceitou o desafio, porque ele queria melhorar o sentido da sua vida. E ele foi esse projeto, e ele se dedicou, e ele se recuperou. E para só encurtar a história, né, porque ele falou muitas coisas, ele, de alguém que foi ajudado, ele se transformou numa pessoa que começou a ajudar os outros, e faz parte da pastoral da sobriedade na diocese. Ele mora em Oriente, e ele tem um testemunho maravilhoso. Ele se levantou, ele recomeçou, porque alguém o ajudou, alguém o encaminhou, alguém estendeu a mão para ele, e hoje ele dá um testemunho, e não só dá o testemunho, mas ele trabalha pela recuperação de outras pessoas. A sua vida foi transformada, primeiro porque ele quis, segundo porque pessoas se colocaram no caminho dele para ajudá-lo, acreditaram na transformação dele, né? E hoje ele trabalha e ajuda outras pessoas a saírem da situação em que ele estava. E eu me lembrei justamente desse testemunho dele, pela palavra sobriedade. É preciso sobriedade no comer, no vestir, né? No dia a dia de nossa vida. Sem sobriedade não seremos bons cristãos. Somos chamados, portanto, a imitar as virtudes de João Batista. Então, qual o caminho a seguir? Qual caminho temos pela frente? Nem sempre seguimos o caminho indicado por Cristo. Jesus indica o caminho do amor, da doação, do serviço, mas nem sempre nós seguimos esse caminho. Precisamos corrigir o que estiver errado em nossa vida. Precisamos acreditar no poder da transformação. Precisamos preencher os espaços vazios da nossa vida. E aí, buscar o melhor. Buscar
sermos melhores na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, na vida em comunidade. Precisamos abaixar nosso orgulho, não pensar só em nós mesmos. Lembremos disso. Os humildes encontram o Messias. Os humildes, os pastores, os magos, encontram o Messias. Mas os orgulhosos não chegaram a Belém. Herodes não chegou a Belém. Os humildes chegaram, encontraram Jesus, que havia nascido, mas os orgulhosos não chegaram até Belém. João Batista foi o mensageiro de Deus para apontar o caminho do Senhor. E o desafio para todos e cada um de nós: sejamos nós também mensageiros de Deus, para ajudar nossos irmãos e irmãs a encontrar e seguir o caminho do Senhor. Hoje se falava muito na Assembleia, até no momento de votação dos 4 pilares, que a evangelização pede para os tempos que estamos vivendo. A maioria votou a favor do pilar das missões, porque é preciso ir ao encontro das pessoas. Com essa pandemia, muita gente se acostumou a ficar em casa. Se não podia, quando não tinha missa, podia ficar em casa para assistir a missa de casa. Agora já voltou a ter missa, mas eu posso continuar em casa também, né? A missa em casa pelas redes sociais, a missa em casa pelos meios de comunicação, pelas TVs católicas, é para quem de fato não pode vir à igreja, não pode participar da missa, porque está doente, porque cuida de alguém que está doente, não pode sair de casa, alguém que por uma situação ou outra não tem como vir participar da missa presencialmente. A missa em casa não é um momento de comodismo. Vai passar na televisão mesmo? Vai passar na internet? Para que eu preciso ir lá na igreja? Não precisa não. Não é assim, né? Precisamos ajudar nossos irmãos a encontrar e seguir o caminho do Senhor. E nós nos fortalecemos no caminho do Senhor, participando da vida em comunidade, participando das missas, recebendo a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus, olhando e vendo os irmãos que caminham conosco. Nós nos fortalecemos e ajudamos a todos a se fortalecerem também.